Bom, e agora de volta com o nosso Café com Notícias, a gente vai chamar o Vinícius César, que está lá na Irlanda. Bom dia para mim, boa tarde para você, né? Exatamente. Boa tarde aqui já. Vinícius, e aí, me conta um pouquinho, como é que tá depois desses mais de 20 dias que você está aí? Me conta um pouquinho dessa experiência, porque a gente não teve como falar ao vivo na semana passada, não é isso? A gente não conseguiu a conexão, mas hoje, graças a Deus, deu certo. E eu queria ouvir de você um pouquinho dessa experiência. Oi, Edilene. Então, aqui eu estou completando. Depois de amanhã, já passa tão rápido, né? É uma experiência bastante absorvente. A gente se absorve uma mudança drástica, mas muito dura, porque a gente se depara com um mundo novo, com uma realidade totalmente diferente, uma cultura e uma sociedade que se organiza de forma diferente. E a Irlanda, por ser um país europeu, considerado de primeiro mundo, é um país extremamente organizado, bonito, seus atrasos enquanto sociedade, mas muito mais avanços do que a gente está habituado, infelizmente, no Brasil. Mas tem sido maravilhoso. Eu há 30 dias já estou trabalhando, estou estudando, estou na luta. Que coisa boa. Eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas que têm esse sonho, né, como você, de fazer um intercâmbio, por exemplo, de estudar fora. Quais são os trâmites, a documentação, o que você precisou fazer para conseguir esse intercâmbio? Olha, o intercâmbio aqui na Irlanda se organiza da seguinte forma. Você procura uma escola, que existe várias escolas aqui, né? Existe a Seda College, existe a Griffith College. Você pode procurar na internet, no Facebook, nos grupos de Facebook, brasileiros na Irlanda, por exemplo. Tem todos os passos que a gente pode seguir lá, e aí você pega o nome da escola, o telefone, geralmente alguém lá no próprio grupo do Facebook vai te passar o telefone de uma escola daqui, você conversa com um agente, e esse agente vai te passar todas as documentações, tudo que é minimamente exigível. O exigido aqui na Irlanda, para entrar como estudante, é você ter 3 mil euros em espécie, na hora da apresentação da imigração, estar com seu passaporte, você já vem do Brasil com seu visto de estudante, com seus proclames de estudante, né? Com as documentações. Quando você passa na imigração, você se apresenta como estudante e aí eles já te encaminham para uma fila diferenciada da imigração da normal de turistas, de europeus e não europeus, e você vai se apresentar lá e eles já vão te encaminhar para a imigração, para fazer todos esses trâmites. Então, quanto a isso, é bem tranquilo. Existe também outra forma de ingresso na Irlanda, que é você sendo cidadão europeu, né, tendo passaporte vermelho, que é muito almejado aqui. Muitos estudantes acabam entrando com papel, com a legalização, porque, na verdade, como o Brasil é um país muito mixigenado, existe muita chance da gente ter uma ascendência europeia, de qualquer país, Portugal, Espanha, Itália, que tem muito, principalmente Itália. Nós temos muito, somos descendentes de muitos italianos. Então você pode entrar de forma como europeu, fazendo todos os proclames lá no Brasil ainda, ou entrando como estudante, ou como turista, que é o visto normal de 90 dias. Certo. E, Vinícius, como é que você foi recebido, né, na escola, por exemplo, onde você está estudando, fazendo um intercâmbio? Como é que é essa recepção por parte dos irlandeses mesmo? Porque eu sei que tem pessoas de outras nacionalidades, mas por parte dos irlandeses. Aqui, só um adendo aqui, falando que Dublin é uma cidade extremamente cosmopolita. Ela tem pessoas de todos os lugares do mundo que vocês pensarem. Aqui aqui tem uma grande comunidade de indianos, coreanos, brasileiros, que é a maior comunidade aqui da Irlanda, chineses, enfim, uma play imensa de comunidades. A recepção, de início, é meio chocante, porque eles não vão parar para te ensinar o idioma deles,
Eles não vão parar, por exemplo, dentro de uma aula ou dentro de um serviço que você foi encaminhado, você vai ter que se enquadrar ali dentro, porque eles não vão parar para falar, olha, é assim, 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 devagarzinho, falando o inglês pausado para você entenda. Então eles continuam, a vida deles segue o curso, e a gente que está se enquadrando aqui, que a gente que está entrando, tem que tentar acompanhar esse ritmo, né? Mas são pessoas bastante cordiais, os irlandeses em geral, em regra, são pessoas tais, não tão quanto os brasileiros, mas nós somos muito receptivos, né? Mas eles são também bastante educados, eles te proporcionam uma empatia muito grande no primeiro contato. E dentro do trabalho, dentro da escola, de intercâmbio, dentro de qualquer sociedade deles aqui, eles vão fazer dessa mesma forma. Eles vão te recepcionar, em primeiro momento vai te deixar mais confortável, e depois eles seguem o curso deles, falando inglês normalmente, falando apressado. E o sotaque, uma coisa bastante interessante a ser dito, é que o sotaque dos irlandeses se difere muito dos americanos, anglo-saxônicos, e então eles têm um sotaque muito próprio, e muito diferente também do britânico. Então tem algumas coisas que, por exemplo, quem vem preparado, quem fez curso de inglês no Brasil, quando chegar aqui vai se deparar com um inglês bem diferente, porque é como dentro do Brasil existe vários sotaques, dentro da Europa existem também vários sotaques, e os irlandeses são mais rápidos o inglês deles, as palavras são mais fechadas do que os ingleses, do que o inglês americano, ou até mesmo que o inglês britânico. Então a gente tem que se deparar com isso e tentar acompanhar o mais rápido possível. A gente sabe que o povo brasileiro é muito receptivo, muito amoroso, né? Muito efusivo. Isso. E a ideia que a gente tem é que na Europa as pessoas sejam mais retraídas, mais frias, né? E a gente até pensa, tem essa dúvida, como é a recepção por conta disso, né? Mas, na verdade, no próprio Brasil, que é um país imenso, você encontra, né, diferenças assim gritantes de região para região. Né? Isso, exatamente. E aqui também tem essa... Como eu disse mais cedo, por ser um país altamente cosmopolita, altamente miscigenado de raças, de cultura na Irlanda, porque eles têm eles dão um facilitamento para as pessoas aqui, e acaba que todo mundo se sente atraído para vir para a Irlanda. Mas eles são pessoas mais frias, não é mais frias, mas são mais reservadas, que brasileiro é muito solícito, muito dado, né, pode-se assim dizer, mas aqui eles são pessoas mais reservadas, mais tímidas, para ser mais exato. E o clima? Como é que você está se virando com a questão do clima? Porque aqui a gente está em pleno BR-Obró, né? Aquele calorzão. E o Tocantins não é diferente do Piauí também. Não, faz muito calor. Como é que você está se virando aí? Olha, isso é uma outra questão que a gente ou se acostuma ou então desiste de morar aqui. Porque realmente, quando eu cheguei, o frio já foi extremamente... extremamente rigoroso, mas a gente vai se acostumando. E eu cheguei no verão, aqui agora que mudou, dia 23 agora do mês passado, mudou para outono. Mas ainda está bem tranquilo, de vez em quando aparece um solzinho, geralmente chove todos os dias, e a temperatura está oscilando entre 8 a 13, 14 graus. O mínimo que eu peguei aqui foi 6 graus. Mas daqui para frente, que diz que é novembro, dezembro, janeiro, é extremamente frio, é extremamente rigoroso o inverno aqui. Só que a gente se acostuma, né? O corpo da gente é uma máquina, ele vai se habituando. A temperatura aqui está oscilando entre 35 e 40 graus, aqui em Picos, ou até mais. A sensação térmica da gente que é até mais. Bom, Vinícius, você verdade. Já teve contato com essa comunidade brasileira que tem aí? Sim, a comunidade brasileira, como eu disse, o brasileiro ele é muito receptivo, né? Então eles, quando veem que você é brasileiro, quando eles notam o seu sotaque mesmo, quando você vai falar alguma coisa em inglês, eles te recebem bem, eles tentam te encaminhar. Como a gente, quando vem para cá, a gente entra em vários grupos de comunidades, de Facebook, de WhatsApp,
Então, por exemplo, eu quando vim para cá, eu já vim com amigos feitos, por exemplo, que me ajudaram muito em estadia, que me ajudaram na primeira noite quando eu cheguei, que foram me buscar no aeroporto. Então, assim, são pessoas muito solícitas porque eles praticam a empatia de quando eles chegaram, se viram perdidos. Então, eles tentam facilitar para a gente o máximo possível, né? Nos encaminhando. Aqui, é fundamental, as meninas que moram comigo até comentam sempre, o network. O que é o network? É a interação com o outro para você trabalhar, para você se encaminhar em emprego, para você tirar suas documentações corretas. Eles te ajudam em tudo, os brasileiros. Gratuitamente, só por amizade. Existe, claro, aquelas pessoas que preferem se manter mais afastados, mesmo sendo brasileiro e tal. Mas, em via de regra, os brasileiros aqui ajudam muito essa comunidade brasileira, eles se ajudam muito. E a questão da pandemia, a questão do coronavírus, como é que está por aí? Olha, quando eu cheguei aqui, o país estava exigindo documentação para entrar no Brasil. 100% o que a gente chama full vaccine, né, que era totalmente vacinado, as 2 vacinas. 72 horas antes tinha que ter o exame PCR para ver se você teve Covid dentro de 72 horas. E quando chega aqui, como aqui foi um país que tomou vacinas antes, que tomou as precauções antes, que o Brasil, infelizmente, a gente é um pouco atrasado nisso ainda, né? E então, assim, aqui já está voltando à vida normal já desde que julho, acho, entendeu? Já está liberando tudo. Aí eles fizeram um cronograma de reaberturas de coisas. Em outubro já é o final, agora nesse mês, já é o final de reabertura de praticamente todas as coisas. Aqui não teve essa pandemia tão deslaceradora, porque aqui foram tomadas todas as precauções antecipadamente. Aqui eles foram bastante cautelosos com a quarentena no início. As meninas que moram aqui comigo, do pessoal que mora no mesmo apartamento que eu, disse que quando chegaram aqui, alguns chegaram na pandemia, não podia sequer passar de um bairro para o outro, para vocês terem uma ideia de qual foi rigorosa a quarentena aqui. Não podiam passar de um bairro para o outro para não disseminar o Covid, para não correr riscos. Então ficou bem restrito, ficou bem isolado todo mundo mesmo. Passou quase 6 meses totalmente isolados, e aí aos poucos já foram voltando. Eles tomaram vacina quase 3 meses antes da gente. Que bom, então, né? Bom, e você já está trabalhando, não é isso? Não foi difícil conseguir trabalho logo que chegou aí, né? Já começou? Não, porque, como eu disse, o network aqui é muito importante. Você conhece um que indica, outro que indica, e foi muito rápido. Quando eu vim fazer entrevista para acomodação aqui da casa, para essa casa, porque aqui a gente, brasileiros, geralmente compartilha a casa, né? Que a gente chama de... como que é o nome? Desculpa, estou falando aqui. Flatmate, fugiu da cabeça. Flatmate, que é as pessoas que dividem a casa com a gente. Então, quando eu cheguei aqui, as meninas trabalham já há muito tempo num restaurante, no staff de um restaurante, e me indicaram, e aí eu fui para lá, e também nas horas vagas eu faço delivery, que aqui é uma coisa muito acessível e bastante rentosa, dá para tirar em torno de 90 a 120 euros por dia, você fazendo os seus deliveries, e durante a semana eu estou num restaurante, que na cozinha de um restaurante, auxiliando o chefe, em vasilha, em tudo, né? E nas horas vagas faço esse delivery. E ainda está encontrando tempo para estudar, não é isso? Para fazer o seu intercâmbio. Exatamente, no período da manhã, geralmente, né? A gente tira o período da manhã e trabalha de tarde e à noite. O permitido pela lei aqui, no caso dos intercambistas, é 30 horas de trabalho, mas sempre excede um pouco e aí recebe pelo excedido, mas o normal do intercambista é 30 horas semanais e 20 horas para estudo.
Bom, e tem semanais. toda uma questão histórica aí também, que a gente vai conversar e aprofundar mais em outros programas, porque eu sei que você gosta muito de Isso, história e tal. E a gente cresceu lendo aquelas isso, histórias, não é isso? Então, assim, a gente tem isso. vontade de conhecer um pouco mais. Como é que está a sua vida social aí? Você já tem saído, tentado conhecer os pontos turísticos? Tem sobrado tempo para isso? Eu tentei fazer isso nos primeiros dias, enquanto não estava trabalhando, e eu recomendava para todo mundo que vier também, tirar 2 dias para conhecer, para tirar foto, para ir no lugar, porque depois, se você entra na rotina, é mais complicado. E aqui vou deixar uma deixa para a próxima semana, para a gente falar sobre a história e falar sobre, por exemplo, o surgimento da cultura do Halloween, que muitos pensam que a cultura do Halloween foi inserida nos Estados Unidos, mas não, ela é oriunda daqui, e daqui que passou para os Estados Unidos, porque a Irlanda foi o principal país, junto com a Inglaterra, a colonizar os Estados Unidos, né? Eles foram os colonizadores dos Estados Unidos, por isso que muitas culturas dos Estados Unidos são advindas daqui. Então, na próxima semana, a gente pode aprofundar sobre o surgimento do Halloween, sobre essa questão histórica que fundamentou o Halloween, e aqui é muito forte, as casas já estão todas enfeitadas, as casas já estão todas organizadas para o Halloween, é como uma grande festa para eles aqui. Aí na semana que vem a gente pode estar falando sobre isso. E a questão social, desculpa, eu falo tanto que eu me prolongo. A questão social aqui, eu já Pode saí falar, duas fique à vezes só vontade. aqui. Eu já saí 2 vezes aqui com o pessoal que eu moro, mas não tem muito tempo não. Mas como a gente mora com muita pessoa, a gente não se sente só, então a gente todo dia, quando chega dos trabalhos da gente, a gente conversa, senta em volta da mesa, eu converso pelos cotovelos, que nem minha madrasta, então todo dia a gente conversa muito, e para sair mesmo é mais complicado, até porque eu já trabalho na rua, quando eu chego do trabalho eu quero só casa, mas tá tranquilo a questão social. Pronto, Vinícius. Aquela questão que a gente escuta muito falar da greve, né, dos caminhoneiros ali na Inglaterra, que está comprometendo até abastecimentos e tudo, não chegou aí na Irlanda? Como é que está isso? Não chegou aqui na Irlanda. Na verdade, existe uma grande separação da Irlanda com a Inglaterra, a questão cultural, a questão econômica, porque, não sei se vocês sabem, mas a Irlanda já foi escravizada pelos londrinos, pelos britânicos. Então existe uma certa rixa, eles não, como aqui é uma ilha, né? A Irlanda é uma ilha. Então, assim, muitas coisas não deixam passar para essa ilha, eles evitam até mesmo consumir coisas britânicas, eles têm essa rixinha. Eu não sabia disso, eu fiquei sabendo antes de ontem, que uma amiga minha, daqui uma flatmate minha, namora com um britânico, e ela falando que eles não gostam nem de ser comparados, os irlandeses gostam de ser comparados com britânicos, e britânicos gostam de ser comparados com irlandês. Existe essa rixa. Tanto que Londres saiu, a Inglaterra saiu recentemente da União Europeia e se desvinculou totalmente da Europa, exatamente por essas rixas que eles têm com os outros países europeus. Mas, em relação a essas greves, essas questões, não chegou aqui está discorrendo tudo tranquilo. A Irlanda ela tem um ritmo de vida muito próprio. As pessoas às vezes confundem muito a Irlanda com Londres, com Dublin com Londres e com o país. Não tem nada a ver. Aqui é muito separado, as questões econômicas, as questões sociais, a forma de se organizarem aqui são diferentes. Eu ainda não conheço Londres, mas estou querendo ir até o final do mês lá, porque é muito baratinho, é 20 euros a passagem de avião, e eu quero ver se nesses 3 primeiros meses agora aqui, eu dou uma viajadinha conhecida para depois focar mais no trabalho e nos estudos. Com certeza. A questão política aí, Vinícius, você disse que a questão econômica, social e tal, que é tudo muito organizado. A questão política? A política aqui é bastante adiantada. Aqui não é como em Londres, como eu disse, não é uma monarquia. Aqui é como no Brasil, já mais republicano, né, mais democrático. E o que eu não tive muito contato com essa parte política, mas o que eu fiquei sabendo, andei lendo, o presidente atual daqui tem 90% de aprovação. Eu acho que o que se difere do Brasil em questão de tempos de mandato, parece que aqui não são 4 anos, e são sim 5 anos.
e ele, se eu não me engano, não me lembro exato, mas eu acho que eu ouvi alguém comentando aqui, que ele está indo para o segundo pleito já está finalizando o segundo pleito. Então é um país bastante, é, como eu diria, que está bastante cômodo a questão política aqui, estável, essa era a palavra que eu queria falar, está bastante estável, tanto que a gente pode ver que o euro está disparado na frente do Brasil, né? E em questão de estabilidade econômica, por causa que aqui está bastante cômodo, está bastante estável, o país aqui tem uma organização financeira bastante tranquila, aqui tem diversos tipos de fábrica, tem economias com oriundas de diversos setores, de indústrias, de comércio, de tudo. Então, assim, a questão política aqui, até onde eu estou conhecendo, é bastante tranquila, não tem essa polemização, nem essa polarização do Brasil, que a gente está vendo lado A e lado B, direita e esquerda. Aqui existe dois lados também, mas ultimamente, nos últimos 10 anos, tem sido bastante tranquilo e bastante estável. Coisa boa, né? Bom, eu sei que Isso. você está já saindo para trabalhar, que eu estou aqui olhando o Isso. relógio, sei que você está indo Isso. trabalhar. Então, meu querido, muito obrigada pela participação. É muito Eu que enriquecedor essa agradeço. troca, da gente estar ouvindo de quem está perto, porque uma coisa é você ver nos noticiários, outra coisa é você ver de quem está vivendo aquela realidade, né? Então, é muito É bom. E verdade. na próxima semana a gente já sabe. A gente vai entrar aí na questão histórica, de costumes, de Isso. festas, como você Exatamente. já citou e já deixou a deixa, tá? Então, bom Isso. trabalho para você, boa tarde para Obrigado. você, não é isso? Bom dia para vocês aí. Que vocês tenham um dia bastante iluminado, cheio de sol, que saudade do sol. E muito sucesso aí para vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço muito por estar aqui compartilhando com vocês esse momento.